Boa noite. Vamos esperar a Monique entrar para conversarmos sobre a psicanálise. Então, abordagem do tio Freud, amado na psicologia por alguns. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje vamos conversar com a Monique. Tô esperando ela entrar aqui pra gente falar sobre a psicanálise. Aqui tá a Monique. Vamos colocar ela aqui. Oi, boa noite. Oi, tudo certo? Tudo certo contigo? Tudo ótimo. Tá me Uhum. vendo? Tá me ouvindo? Tudo bem? Tudo certo aí? Sim, tudo bem. Meu áudio, tudo certo? Tudo certo, tudo ótimo. Que bom. Então, Monique, seja muito bem-vinda ao meu perfil, esse perfil no Instagram aqui, essa casinha compartilhada, né? Fiquei muito feliz que tu aceitou o convite da live, meio em cima da hora, assim, mas fiquei muito feliz. E queria te convidar para se apresentar, se quiser falar um pouquinho de ti, quem tu é, o que tu estuda, o que tu não estuda, fica à vontade, faça sua apresentação. Tá bom. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei bem feliz em vir falar um pouquinho sobre psicanálise. Estou bem feliz em participar. Bom, meu nome é Monique. Eu sou graduanda da psicologia na Unidade. Eu curso a 10ª fase. Eu faço clínica psicanálise. Faço o específico na área jurídica, também na psicanálise. Eu faço a formação em psicanálise no Instituto IDIEGO, em Balneário Camboriú, e é isso. Até Tipo, dá então pra é ver que isso. gosta do É, assunto, né? é Gosta da repetindo, psicanálise. psicanálise, psicanálise. Fica repetitivo. Sim. Então, Monique, queres começar falando um pouquinho da abordagem, contando como Tá tu bom. preparou aí, essa Uhum. parte, como ela surgiu e tudo mais? Tá bom, vou falar um pouquinho como que ela inicia, como que surgiu, mas de uma forma assim mais generalizada, mais simples, para ficar compreensível, tá? A psicanálise ela surge com Freud, né, em Viena. Freud foi médico, foi neurologista, psiquiatra. O Freud foi um sujeito assim, ele foi um médico que olhou para além do que a medicina da época via, ou queria ver, vamos colocar assim, sabe? Porque, assim, naquela época, as mulheres se queixavam de dores, dores físicas, dores corporais mesmo, né? E os médicos faziam exames e nada aparecia. Não tinha uma doença, não tinha um osso quebrado, né? Não aparecia nos exames. Então, eles diziam que elas eram loucas, que elas estavam encenando, que elas queriam chamar a atenção. E o Freud foi um médico que disse: olha, tem algo ali, sabe? Ele se interessou por isso. Ele disse: tem uma razão, tem um motivo. Não é porque não aparece no exame que não tem um significado, sabe? Talvez o próprio sujeito não sabe naquele momento, mas tem um porquê, né? A pessoa está chorando de dor, está dizendo que não consegue andar, que não, né, que tem alguma coisa ali no seu corpo, tem um motivo. Então, o Freud passou. Então, assim, as mulheres manifestavam no corpo uma dor emocional, uma dor psicológica, e ainda é assim, né? Hoje é um pouquinho diferente, mas ainda acontece dessa forma. Então, o Freud foi estudar a ciência psicológica, começou a estudar a ciência psicológica. Ele foi ouvir o que a gente chama assim, ouvir a dor da alma dessas pacientes, dessas mulheres, né? Aí ali acontece um grande percurso, né? Ele passa
Assim, até chegar na associação livre demora. Ele passa pela hipnose, que ele mesmo abandona, não se usa mais, na psicanálise não se faz mais hipnose. O que se Uhum. faz é um relaxamento só, né? Até a própria psicologia também faz, só que acho que não se chama de hipnose, são técnicas de relaxamento para o sujeito ficar num estado assim mais de relaxamento mesmo. Mas o Eu acho, próprio Freud só falar. diferenciando aqui, eu acho que a psicologia, alguns psicólogos ainda usam a hipnose, mas ela não é vinculada à psicanálise, ela é tipo uma técnica à Isso. parte, né? Parada, assim. Uhum. Mas a própria psicanálise não usa a hipnose. Se usa hipnose é outra coisa, porque o próprio Freud abandonou, Entendi. assim, porque ele viu que a hipnose tirava o sintoma na hora, mas depois o sintoma voltava, sabe? Era por sugestão do próprio médico, então ele viu que não fazia sentido, tinha que partir do próprio sujeito, não fazia sentido ser por sugestão da palavra do médico, sabe? Então ele mesmo abandonou, depois ele sabe, substitui pela associação livre, assim, né? Bom, Não sabia disso, interessante. ele abandonou, assim, então não se utiliza, assim, da hipnose não seria psicanálise, sabe? Uhum. Bom, então, assim, ele causou um grande desconforto naquela época para os médicos, sabe? Ao dizer, assim, que existia algo além do que vocês veem, algo além do que pode ser visto, do que está na superfície, digamos assim, sabe? E ali entra a questão do inconsciente. Então, o Freud vai dizer que o inconsciente ele se manifesta através dos sonhos, do conteúdo dos sonhos, né? Dos atos falhos, dos xistes, dos lapsos de memória, dos esquecimentos. Então, assim, é importante entender que para a psicanálise tudo tem um sentido, tudo tem um porquê, nada é por acaso, assim, acontece porque acontece, ou é o destino, sabe? Então, assim, deixa eu tomar uma aguinha aqui, que eu tô muito acelerada. Eu lembro na análise, quando você falou dessa coisa do tudo tem um sentido, eu me lembrei da questão do ato falho, né? Que é quando alguém tipo, troca um nome, troca uma palavra, tipo, o que Isso. que tem ali, né? Aham, sempre tem alguma coisa, né? Eu tava lembrando esses dias, eu vi uma menina usando uma camisa e tava escrito assim, desculpe o atraso, nem queria ter vindo, sabe? Aham. Então é uma coisa assim, sabe? Quando tu és convidada para uma festa de uma amiga, digamos, que tu diz que gosta, mas na verdade tu não gosta dela. Então naquele dia Uhum. acontece vários imprevistos para que tu não vá, sabe? Então, que na verdade são imprevistos previstos pelo teu inconsciente, porque tu não gosta daquela pessoa, tu não quer ir. Então, naquele dia tu não Uhum. encontra roupa, tu perde o brinco, é, fura o pneu do carro. Isso, dores no corpo também, dor de cabeça, dor de barriga, tudo acontece. Porque no teu inconsciente está te mostrando, né? Ele está se manifestando, porque tu não quer ir, tu não gosta daquela pessoa, sabe? Então, isso é um ato Uhum. falho, né? O ato falho aparece ali. É um ato falho do comportamento, nesse caso. Né? Um exemplo de ato falho da própria fala, assim, né? O sujeito está lá contando que não gosta de uma colega de trabalho. Ai, aquela minha colega, nossa, insuportável, muito chata, nossa, eu adoro ela. Opa, eu detesto ela, quis dizer que eu detesto, não, opa, veio um adoro, sabe? O inconsciente, ele escapa, né? A gente diz assim, ele escapa. E os xistes são as brincadeirinhas, são é, as piadinhas de mau gosto, são as brincadeirinhas, assim, então arruma um jeito de manifestar, de aparecer, sabe? Então, Freud vai mostrar isso, que o inconsciente ele vai achar uma forma de se apresentar. Nos sonhos, ele se apresenta de uma forma muito louca, mas, mas ele se manifesta também. Deixa eu ver. Um tropeço, né? Até anotei aqui porque eu vi uma pessoa tropeçando agora há pouco, daí eu lembrei. Um tropeço na rua é um ato falho, né? Uma menina que viu um Uhum. rapaz que gosta, então ela tropeça para chamar a atenção dele, né? Inconscientemente ela quer chamar a atenção. Não foi uma boa chamada de atenção, mas, mas chamou. Então, Escondida que a gente teria, assim, que é o que a gente não é, tá claro na cabeça.
Isso, não está consciente naquele, né, naquela situação ali, naquele momento. Então, assim, a psicanálise, ela vai ouvir o paciente, acolher, observar. O psicanalista atende a todos, né? Sem julgamento, sem preconceito. A psicanálise, ela tem como um dos propósitos, aqui trazendo como objetivo, assim, né, Bia, trazer o sujeito para uma normalidade, para uma humanização. Como se dissesse assim, isso que você sente, isso que você pensa, é normal, é humano, está ok, né? A psicanálise, ela tira o sujeito daquela caixinha, assim, que normalmente ele é colocado. Normalmente, quando ele vem para análise, ele já vem meio rotulado, assim, de que você é isso, você tem isso. Então, a gente tira ele dessa caixinha, assim, traz para uma normalidade, né? Então, como que funciona? Primeiro, a gente te aceita na sua subjetividade, no um a um. Você é um ser singular, você é único. Aqui na clínica a gente assim respeita o um a um, o singular, para depois te ajudar a te inserir na vida adulta, assim, a te inserir no coletivo, no relacionamento com o outro. Porque para conviver com o outro, você tem que abrir mão de alguma coisa da tua subjetividade, você tem que conviver com regras, com leis, né? Você tem que para se relacionar com o outro. Então tem esses dois lados. E aí entra um conceito, uma questão importante da psicanálise que então eu resolvi trazer, porque assim é muito norteador, é muito importante, tá? Que são as três instâncias psíquicas da psicanálise, que eu vou trazer de uma forma um pouquinho mais simples, assim, Uhum, tá? Vou tentar. Vou sim, tentar. dá uma ilustrada, assim. Sim, assim, ó, as três instâncias psíquicas da nossa mente, né? Que é o id, o ego e o superego. O id é a nossa instância psíquica primeira, primitiva, todo ser humano tem, né? O bebezinho que nasceu, ele tem, é mais animalesca, assim, é um animalzinho, eu quero isso agora, né, as necessidades básicas e eu quero isso. O superego é a lei, a cultura, a internalização da palavra do pai, que a gente diz na psicanálise. Então, é aquela vozinha, você não pode, você não deve, tá errado. Então, tem essas duas situações. O id, por si São, só, é autodestrutivo. Pode falar. são tipo dois extremos, assim. Um extremo do tudo que eu quero e um extremo de regras, assim. Isso, normalmente a gente vê uns desenhos do diabinho e o anjinho. Não é bem assim, mas E, sempre tem essa ilustração, assim, para entender, sabe? Porque sim. o id realmente ele é o animalzinho, assim. Não gostei daquela pessoa, mata. Realmente é autodestrutivo, assim, ele é um animalzinho. Não importa o quanto a sociedade evolua, ele sempre vai ser assim, sabe? Então ele é autodestrutivo. E o superego, ele é muito importante, porque ele vai te dizer, ó, é contra a lei, não pode, está errado. Mas por outro lado, ele pode ser muito punitivo, muito carrasco. Você é um idiota, você fez tudo errado, ele vai te fazer se sentir muito culpado, pode te levar ao suicídio, a se matar, porque pode ser muito carrasco, muito, né, a internalização da palavra do pai, que a gente diz, né? Então, entre esses dois tem o ego. O ego tem essa função de lidar com as demandas do id e as exigências do superego. Por isso que, normalmente, quando a pessoa chega em análise, ela está com o ego fragilizado. E a análise possibilita para ela um ego, fortalecer o ego. Porque sempre vai ter essa guerra entre os dois. Então, ela precisa ter um ego fortalecido para lidar com as demandas do id, porque se ela não atende o id, ela adoece. Mas se ela atende também não dá certo. Então, e se ela atende só o superego também não dá certo. Então, ela precisa achar uma forma de sublimar, assim, seja com trabalho, com a arte, com a música. Não é simples dessa forma como eu estou colocando, assim, é bem complicado e depende de cada situação. Mas de uma forma mais simplória, assim, precisa ter um ego fortalecido para lidar com esses dois o tempo todo, né? E O ego assim, é o tipo o ego, mediador da briga dos dois, assim. Ele que vai isso, tem que dizer pra quem dá ficar razão. assim. Ele tem que ver o que, que ele dá conta de fazer com aquilo, sabe? Tá, eu consigo atender isso? Não, não dá, mas o que, que eu consigo fazer então com isso, sabe? Não é fácil, depende. E assim também, o ego para psicanálise é isso.
Não existe, assim, ego grande, ego pequeno, ego inflado, aquelas coisas, né? Porque é que a gente ouve falar, esse ego não é um ego, não é um conceito psicanalítico, assim, ele foi para o senso comum e tomou outra definição, sabe? O ego para psicanálise não é bom nem ruim, ele tem que dar conta desse conflito aqui o tempo todo, apenas isso, sabe? Sim, Bom, entendi. essa é uma questão importante, sim, porque são as instâncias psíquicas, sabe, que estão sempre esse conflito. Então, o sujeito tem que ter um ego fortalecido para lidar com isso, entre o que ele quer, o que ele deseja e o que ele pode. E o que ele dá conta dentro da cultura, da lei, da convivência com o outro, da relação com o outro, sabe? Sim. E aí, deixa eu te perguntar, porque agora eu tava Uma associando aguinha. aqui. Vai, vai ser mais ou menos assim, tipo, na terapia, então, quando você falou que você acolhe esse eu individual e tudo mais, é tipo assim, acolher esse id para ensinar ele a voltar para esse mundo que é o superego, que tem essa questão. Porque a gente não pode excluir essa questão de cultura, e de leis e de regras, né? A gente vive em Sim. sociedade, a gente não pode simplesmente fazer o que Uhum, quer. Então, a terapia uhum, teria a ver também com esses dois carinhas ali que ficam conversando. aham, o tempo todo, né? Uhum. Entendi. É, assim, daí eu trouxe uma questão, assim, né? A psicanálise, assim, o pai da psicanálise é Freud, claro, surgiu dele, né? Mas é importante colocar, não se faz mais psicanálise como na época do Freud. Primeiro, assim, seguindo o próprio Freud, ele estava sempre evoluindo, sabe? Ele foi o primeiro em tudo, então ele testava coisas e, poxa, não deu certo, não é por esse caminho, né? Não é pela sugestão, tem que ser partindo do próprio paciente, do próprio analisante. Então, ele mesmo estava sempre evoluindo, sempre mudando. E a época do Freud era completamente diferente de como é hoje. Então, partindo já desse princípio, a psicanálise se aplica de forma diferente, sabe? E uma questão, assim, a base permanece a mesma, assim, o complexo de Édipo, as questões norteadoras são as mesmas, né? Sempre vão ser. Só que a forma que se aplica em clínica, ela é diferente, não tem como permanecer a mesma, sabe? A gente diz assim que na época do Freud, a sociedade ela era horizontal. É horizontal ou vertical? Isso aqui? Vertical, né? Meu Deus do céu. Vertical. Vertical, vertical. Ela era vertical, né? Então era o pai, patriarcal, o Estado, a religião, e daí houve a queda do nome do pai. Hoje não é completamente diferente. Então os problemas de antes eram completamente outros. Então a gente não está discutindo se é melhor ou pior, né? Se é bom ou ruim, mas é muito diferente. E uma questão assim primordial é que o Freud ele estudou muito a neurose, principalmente a neurose. A prática clínica dele foi principalmente neurose, obsessiva e de histeria. Ele até tem um caso, né, de psicose, mas assim, principalmente neurose. Então, tem psicanalista só freudiano? Tem, mas ele vai atender em clínica e praticamente só neurose. Aquele que quer atender psicose, que quer ir para outra, né, mais possibilidades, aí é Lacan, aí precisa, não tem aporte suficiente para Freud. Até porque, sim, em algum momento ele tinha que partir, sabe? Ele não teve nem tempo de vida para isso, coitado. O tempo que ele teve, ele já fez muito pela psicanálise. Ele se dedicou muito à neurose. Então, para a neurose, a gente tem esse campo por Freud. Mas o Lacan vai abrir as portas para a perversão, que é a psicopatia, e para a psicose, né? Para a clínica, para essas áreas. Então, assim, falando um pouquinho, Quando a gente, entrando mais para. Pode ir. quando a gente escuta psicanálise, a gente fica. É muito comum pensar só no Freud. Eu acho que é interessante abrir esse leque de autores, né? Que Freud foi um. Mas quantos outros não tinha Uhum, ali no meio, né? uhum. Ele iniciou, né? Ele que abriu, assim, ele foi o pai, né? Mas o que se Sim, aplica hoje é Lacan, assim, sabe? Não dá para fazer como da época dele. Assim, a gente tem o retorno a ele, tem que ir lá ler os clássicos, mas na prática, assim, por exemplo, para atender um paciente psicótico, a gente não tem uma estrutura de Freud, tem que ser Lacan, sabe? Bom, assim, entendi. falando um pouquinho da clínica,
A clínica da psicanálise é a clínica do um a um. O que que isso significa? É a clínica da subjetividade. A gente fala bastante também na psicologia, uma palavra comum na nossa psicologia é subjetivo, né? Então, para a psicanálise é Uhum. dessa forma. A gente trabalha, a gente entende assim que o ser humano é de fato singular, de fato único. Independente se é a mesma estrutura, né, se é uma história muito parecida, ainda assim, ele é único, ele é singular, então a gente trabalha com a clínica do um a um, tá? Dito isso, a gente tem estruturas psíquicas. Estruturas não são transtornos. Estruturas são a forma como a pessoa se posiciona diante da vida, a maneira dela de existir. Então, isso a gente precisa identificar Uhum. para entender a forma como ela se posiciona diante da vida. Então, existem três estruturas clássicas, assim, né? Que é a neurose, ali entra a neurose de histeria e a neurose obsessiva, a psicose e a perversão. A perversão é a psicopatia, os psicopatas. Aí os psicopatas têm níveis, né? Tem aquele que vai roubar o teu emprego e tem aquele que vai matar e cortar em vários pedaços e esconder na gaveta de casa, né? Uhum. Então, além desses três, hoje se estuda o autismo e o borderline como estruturas separadas. Antes, esses dois estavam dentro da psicose. Aí hoje se estuda separado. Então, para a psicanálise, o autismo, borderline, essas estruturas, elas não são transtornos, não são patologias, são estruturas, são formas de existir, são formas de se posicionar diante da vida. Então, essas estruturas são importantes o psicanalista identificar. Ele não vai dar um diagnóstico, ele não vai comunicar isso ao paciente, mas ele precisa identificar a forma como esse paciente se posiciona diante da vida. Tá? E deixa eu te perguntar, essa questão da Uhum. psicose dentro da psicanálise, ela teria alguma coisa a ver com o filme da psicose, que ele acaba, o Norman Bates, ele acaba fantasiando que ele é a mãe, enfim, tem todo aquele negócio, né, do psicose que é maravilhoso. Quem Adoro. não assistiu, assim, Amo. maravilhoso. Uhum. Esse filme, tá falando da série do Bates Motel, no caso? Isso, porque tem o Isso, filme original dos anos 50 e depois tem do Alfred Hitchcock, o... né? Psicose. Isso. Aham. É boa essa série porque daí ele volta, né? Ele vai na origem mesmo, na situação mesmo, que é a mãe, que é uma mãe fálica, que não deixa a criança, não deixa o menino viver, né? A mãe tá ali com o menino e, né, com o Norman, inclusive o nome dela é Norman, o nome do menino é Norman, justamente é uma extensão da mãe, é uma extensão do corpo dela, uma extensão do nome dela. Então, ele é ela é ele, isso é a psicose. O corpo dele, quem sou eu? Eu sou a minha mãe sou eu. E o psicótico é isso, ele não sabe quem é ele, quem é o outro. Ele não tem essa noção, sabe? O Como se psicótico não sofre tivesse muito, é bem complicado. Oi? como se não tivesse uma barreira, assim, como se fosse tudo Sim, meio não misturado, tem. assim. Não tem, o psicótico sofre muito porque não tem ele não sabe essa diferenciação entre ele e o outro, é bem complicado, essa questão corporal mesmo. Então, ali da série, né, ele tem essa mãe fálica. Assim, né, eu sei tudo, eu sei o que é melhor para ti, eu não deixo tu conviver com o outro, só eu que sou boa, só eu que sei, né, eu só, né, ele não se sente seguro com outras pessoas, só com ela, é só a mãe, é só a mãe, só a mãe. Então, ele é a mãe? Ele é a mãe ou ele é ele ou o quê, né? Então, é Uhum. bem essa situação na psicose. Só que daí ele vai lá e mata toda aquela situação, ele não tem essa questão de... ele nem sabe o que está fazendo, o que fez. Claro que ele é uma série, né? Mas o psicótico nem sabe. Tem um sofrimento, tem uma dor. Não é a mesma coisa que o psicopata. O psicopata sabe o que está fazendo, não sente culpa, não sente remorso, porque ele se considera a lei, se considera a autoridade, ele não sente remorso, sente culpa nenhuma. O psicótico não, o psicótico sofre, o psicótico às vezes nem entende o que ele fez, é bem complicado. Essa Aí eu do trouxe nosso uma. amigo que fez também fica claro no filme, né? E na série, tipo, porque ele não É, percebe que ele matou a mãe, né? não, é muito triste, assim. Às vezes vem para o psicótico a lembrança, assim, né, do que aconteceu,
mas ele não dá conta de lidar com aquilo, daí logo volta a acreditar que não foi aquilo, né? Então é bem Uhum. assim mesmo. Ontem Muito eu bom. estava acompanhando a live com a Cláudia, né? Aí eu anotei até uma coisa, porque eu achei bacana, elas estavam falando da temporalidade, né? Do aqui e agora. Aí eu lembrei que tem uma questão importante na psicanálise, que é uma dúvida de algumas pessoas, assim, que sempre acham que a psicanálise trabalha com o passado, e não é isso, né? Porque tem essa questão, assim. Aí eu anotei aqui para trazer, porque, assim, a infância, o desenvolvimento infantil, assim, até os 5, 6 anos, é a fase mais importante da vida do sujeito, porque é quando ele se constitui, quando ele se identifica com o outro, seja com o pai, com a mãe, né? Quando ele vai em busca do outro. Então, para a psicanálise, é o momento da vida mais importante, né? É quando descobre a sexualidade e tudo mais. Porém, o psicanalista nunca vai perguntar assim, me fale sobre a sua infância, ou, me conte como que era quando você tinha 3 anos, 5 anos. Isso não acontece. Né? Acontece do próprio paciente trazer informação em algum momento, né? Assim, quando eu tinha 5 anos na minha festa, o meu pai me deu um tapa, né? De trazer uma lembrança, isso Uhum. acontece. Mas não do psicanalista perguntar. Por quê? Porque a gente entende que assim, a sua criança, a sua infância, ela está aí no agora, no hoje, no seu adulto. Então você não precisa me contar como que foi a sua infância, você não precisa me falar da sua criança, porque eu tô vendo ela na sua vida adulta, eu tô vendo ela no seu agora, sabe? Eu tô vendo Uhum. ela nas suas relações, né? Eu tô vendo a sua criança em você, mulher que tem medo dos homens, que se sente insegura, em você, homem, na forma como você fala das mulheres, nessa troca-troca de relacionamentos, em tudo assim, né? Então a gente vê a criança no hoje. Então o psicanalista ele não vai te perguntar assim sobre a sua infância, sabe? Você é a sua infância, né? Tem essa questão Uhum. assim, para onde foi essa criança? Para onde foi essa infância, sabe? Trazendo uma coisa mais filosófica, mas assim, ela tá aqui no hoje, ela é você hoje, né? Ela continua sendo, continua ali. Então, A essa é uma nossa questão da manifestação, psicanálise. a nossa manifestação de adulto traz essa criança junto, traz o que essa criança passou, as dores dessa criança se manifestam com a gente aqui Exatamente, hoje em dia. exatamente. E É uma dúvida que esse negócio de trazer a infância na terapia, até falando assim enquanto paciente, é muito comum. uhum, Você tá falando lá e aí surge, né? a pessoa agora fala, nossa, eu lembrei que quando eu era Você criança aconteceu tal associa, coisa. né? É a associação na Exato. psicanálise. Você está falando uma coisa, E nossa, eu lembrei de quando eu era criança aconteceu tal coisa, né? Você associa. E eu uhum, levei um tapa, e teve aquela vez com meu irmão, com a minha irmã, e às vezes até um trauma que vem ali, né? Mas a gente não pergunta nada. E tem muitos comportamentos que a gente vê muito a criança do adulto, assim. E até teve uma pergunta que fizeram para o Freud, porque o Freud só atendeu pessoas adultas e ele supervisionou outros psicanalistas que atenderam crianças, né? E aí perguntaram para ele assim, Freud, você já atendeu crianças? E ele responde, sim, todas. Porque todas a gente atende a criança do adulto, sabe? Então é uhum. uma coisa assim que às vezes surge essa dúvida com a psicanálise, porque pensa-se que trabalha com o passado, mas não, a gente trabalha com o hoje mesmo. Com o que você pode fazer com isso hoje, né? Então eu vi ontem a live com a Cláudia, achei bem bacana, bem legal, assim. E a psicanálise não é diferente nesse sentido. A gente trabalha com o paciente o que ele pode fazer hoje mesmo, porque é o que ele tem, é a única possibilidade. É o que existe, né? Não tem nem escolha. Uhum. Como você falou E ontem deixa da eu te máquina do perguntar, tempo. exatamente. E deixa eu te Sim. perguntar, tu falou agora dessa questão da criança. A Alice Miller, a autora, ela é mais na psicanálise ou ela segue uma outra linha? Porque agora tu falou e me lembrou muito forte da Alice Miller. Olha, eu não vejo muita coisa dela no que eu estudo, para falar a verdade. Eu acho que ela começou na psicanálise, se eu não me engano, daí ela meio que discordou de alguma coisa e foi para outra linha, o que é muito comum, assim, tem muitos que começam na psicanálise e alguma coisa não bate e vai para outra linha. Se eu não me engano, foi alguma coisa assim.
Alguma coisa ali da sexualidade infantil que ela não concordou e ela foi para outra linha. Até agora eu fiquei curiosa, depois vou atrás disso. Vou dar uma pesquisada. Como que nós estamos de tempo, Bianca, que eu tô atrapalhando aqui? A gente tem meia hora. Ah, então tá tudo bem. Tranquilo, o tempo tá tranquilo. Deixa eu ver minhas anotações aqui. Bom, eu anotei um Uhum. pouquinho por que que eu fui para psicanálise. Eu acho que eu não estou seguindo uma lógica aqui, mas pode ser? Pode falar, aham. Olha, deixa eu só me localizar aqui. Assim, eu sempre quis compreender justamente o comportamento das pessoas, né? Só que eu acho muito importante, assim, estudar a ansiedade, a depressão, muito, muito importante mesmo. Os fármacos, principalmente, assim, na graduação, acho que foi uma coisa, assim, que depois eu tive que estudar muito por fora. Tô tendo que estudar, sabe? Essa questão da farmacologia, as psicopatologias. Só que eu sempre quis ir muito além, sabe? Eu não tô querendo, eu não é uma crítica, não estou querendo dizer que é superficial, mas eu, Monique, sempre quis ir muito além, sabe? Eu sempre vi notícias assim, o sujeito esfaqueou, deu 37 facadas numa mulher. Por quê? Como? De onde veio esse comportamento, sabe? O que levou uma pessoa a fazer isso, né? Uma mulher que matou uma criança. Como? Como assim uma criança? Eu queria entender esse comportamento, sabe? Até esses tempos estava revendo uma notícia do casal que mantinha presos os próprios filhos, acho que era na Inglaterra, durante anos, anos, no sótão, acho que era no sótão, não sei onde que era. Coisas assim que as pessoas às vezes, ai meu Deus, não quero ver, não quero ouvir, não vamos falar sobre isso. E acontece assim o tempo todo, coisas horríveis, mas acontece o tempo todo. E o aumento da psicopatia, dos psicopatas em si, é muito grande. Então, eu queria muito estudar, principalmente esse lado dos psicopatas, da psicopatia. Então, eu fui para esse caminho que é a psicanálise. Eu fui estudar os psicopatas, eu fui mais para esse caminho. O ato em si ali, né, como que acontece. E aí eu tive que voltar lá na infância, e aí eu me encontrei mais com a psicanálise, para ir lá na criança pequenininha, para entender a função do pai, a função da mãe, a função não necessariamente assim, tem que ter o pai, tem que ter a mãe, não é isso, mas a função que a gente diz na psicanálise, a função materna e a função paterna, e aí faltou uma delas, não teve, né, bem de forma bem simplória, né, função de amor, função de limite, faltou uma delas, teve muito de uma, né, a norma, teve muito de uma, ou Uhum. faltou o limite, por exemplo. Não teve alguém para dizer, eu que mando aqui, eu que sou autoridade, você me obedece, você me respeita. Não teve alguém para dizer isso, para colocar isso. Depois a criança está lá na rua, o adolescente, né? Eu gosto de estudar essa ausência da função paterna, né? Então, não teve essa função, ou não teve esse pai, ou alguém que cumprisse essa função, e depois é esse adolescente menor infrator, esse adolescente que está na rua e está desafiando a autoridade, porque ele se considera a autoridade. Eu sou a lei, eu que mando. Se eu quiser, eu atiro em você, eu não tô nem aí, sabe? Então não é assim, ai meu Deus, mas ai, cara, assim, eu gosto muito de estudar isso, sabe? Então, é uma área assim que eu queria entender esse comportamento. Além dos outros, não é que os outros eu não queria, mas eu queria entender esse também, Mas porque isso eu ficava é muito chocada interessante assim na de parte jurídica também, né? isso. Então, por isso esse ano eu tô muito feliz assim, porque eu tive um percurso muito longo na psicologia, com coisas pessoais da minha vida. E aí, esse ano passado eu queria me formar e estava muito tumultuado de matérias ainda. E esse ano, então, veio essa nova professora e ela é da psicanálise e da jurídica. Daí eu falei, meu Deus do céu, né, professora? Aí ela me indica, né, a gente está fazendo supervisão, ela, Monique, né? Assiste Hannibal. Daí eu falei, professora, não tô Perfeito. acreditando, né? Não tô acreditando que veio uma professora dessa, né? Então, assim, me encontrei de novo, né? Então é bem o Uhum. caminho assim que eu queria seguir, porque então eu estou estudando lá.
Pera, deu uma travadinha na último pedacinho da frase, não cortou um pouquinho. Pode repetir? Finalzinho da Travou frase. aqui? Uhum, Não, deu eu uma só falei que. travadinha. Ah, tá. Eu só falei que eu Voltando. gosto de estudar o comportamento lá final, mas eu tive que também ir lá na tenra infância para entender desde o desenvolvimento, né? Desde os pequenininhos. E como a pessoa vem se construindo desde a infância até agora, quando ela chega adulta no nosso consultório, né? E isso vem mais uma questão assim, que às vezes tem uma crítica com a psicanálise. A psicanálise não vai culpar a mãe, não vai culpar pai, não vai culpar ninguém. Mas justamente a gente quer estudar para entender, para ver o que aconteceu, sabe? Ou o que está acontecendo, para trazer essa informação, para trazer esse conhecimento, para ajudar, para entender pelo menos, para estudar pelo menos, sabe? Por isso sempre teve essa questão de a culpa é da mãe, tem umas questões assim na psicanálise. Não é que é culpa, mas vamos entender o que aconteceu, sabe? Então, Sim. tem isso. Entra, entra nisso dessa função materna e paterna que comentou, né? Que é a Isso. infância. Que na psicanálise Uhum. existe muito forte a questão da função materna e função paterna são muito fortes, né? Dentro da psicanálise. Isso. Uhum. Um tempo foi muito mais a função materna, por isso ficou essa culpa da mãe, sabe? Na época mais do Freud, assim, mas hoje se fala muito da função do pai também. Então, as duas são importantes. Não, não só do pai, mas função materna e paterna. Tem que ter as duas, então, sabe? Uhum. Entendi. Bom, eu Que trouxe um mais você pouquinho preparou para assim gente? eu trouxe um pouquinho de. Coloquei assim, técnicas e possibilidades da psicanálise para a gente entender, né? Assim, a associação livre é a principal, que é o sujeito falar livremente do que vem à cabeça, do que vem à mente dele e associando, né? O psicanalista vai pontuar algumas coisas, vai meio que devolver as coisas para ele, assim, né? Outra situação é reviver o trauma para poder melhor elaborá-lo, para dar um outro significado, digamos assim, né? Normalmente, quando a pessoa já está um certo tempo em análise, né? Quando existe esse trauma e a pessoa revive ele, porque quando você é criança, claro que tem um significado diferente, então você adulto pode dar um outro significado, você pode melhor elaborá-lo, né? Junto a isso, esse aqui é muito importante. Mudar a atitude com relação ao seu sofrimento, ao seu sintoma. Esse é um dos principais, digamos assim, né? Porque o sujeito vem com aquele Uhum. sofrimento, com aquele sintoma, a gente acolhe ele, tudo, mas depois de um certo tempo, a gente mostra para ele bom, você tem esse sintoma, né? Esse sofrimento, às vezes é o próprio sujeito que está mantendo aquele sintoma. Então agora vem a questão da responsabilização, né? A psicanálise traz essa responsabilidade para o sujeito. E agora, o que que você quer fazer com isso? Quais são as suas escolhas a partir de agora? Até se ele não quiser fazer nada, ainda assim é uma escolha, ainda assim ele vai estar tomando essa atitude, né? Então a gente traz essa responsabilidade para o sujeito, para o que ele vai fazer com isso agora, né? Então vem muito de, de encontro com algumas coisas da psicologia também, de trazer essa responsabilidade para o sujeito. A gente traz isso também. Mas sempre assim, no momento ideal também, quando o paciente dá conta, claro, não é logo de início. Às vezes ele não dá conta, não vai olhar para isso, né? Essa sensação, tudo culpa tua, não é meu? É teu, se vira. Sim, Nossa função também bem é assim. assim. Se vira, né? E junto disso vem a maturidade, então, né? A gente diz assim, né? Perder essa infantilidade, né? Esse mundo da fantasia para encarar a vida adulta, né? Encarar assim que a vida não é só boa, não é só felicidade, né? Que você vai cometer erros, que você tem que assumir esses erros, responsabilidade é justamente isso. Às vezes você vai errar, às vezes, poxa, não vai ser legal, e tá tudo bem, e é assim mesmo. E isso é a vida adulta, né? Então trazer essa maturidade. Aí eu coloquei também o divã, porque muita gente não sabe que o divã é uma técnica, acha que o divã é assim, só para bonito. Porque da época do Freud, que o divã é elegante, né? Bonito, né? O psicanalista tem, assim, que legal. Mas o divã é uma técnica. Não é todo psicanalista que tem, claro, né? Cada um trabalha a seu modo, mas é uma técnica bem importante, bem bacana, porque o sujeito que ele está nessa posição deitada favorece para ele falar das coisas mais livremente, que é o objetivo da análise, né? Associação livre.
falar das coisas mais íntimas, falar das coisas mais tranquilo, e ele não vai estar olhando para o psicanalista. Então, o psicanalista não está do lado, ele está atrás. Então, é como se ele estivesse falando com ele mesmo, né? Então, ele não está nem olhando para alguém e ainda está deitado. Então, é muito mais fácil para ele falar sem autocensura, sem julgamentos, né? Ele vai estar bem tranquilo falando. Então, o divã é uma técnica da psicanálise. E também, assim, a psicanálise não tem um manual nem nada, mas a gente faz muitas dinâmicas, porque como eu disse que a gente trabalha com um a um, né, com o singular, dependendo do paciente, do que precisa para aquele paciente, a gente vai buscar possibilidades. Então, eu trabalho com uma paciente ali no NEAP que toda sessão eu faço dinâmica com ela. Toda sessão a gente faz atividades porque não vou trazer detalhes aqui, mas ela precisa de um reconhecimento corporal, de um reconhecimento de si. Então, isso é muito psicanálise. Então, toda vez a gente faz muitas atividades. Aí eu sempre chego lá no NEAP com um monte de muamba, de coisas assim. Até a última sessão que eu fui, eu levei umas coisas e um colega até perguntou, isso é psicanálise? Eu falei, sim, isso também é psicanálise. Então, eu chego com as minhas coisas e a gente dança, e a gente brinca, a gente se diverte, né? É uma menina menor, assim. Então, depende do paciente, depende da estrutura, da situação, depende de muita coisa. Mas a psicanálise ela tem uma possibilidade muito infinita, sabe? Muito grande, assim, do que a gente pode fazer. E que curioso te ouvir falando isso, porque assim, eu, enquanto aluna de psicologia, eu gostava muito, né, da psicanálise, mas a gente teve um déficit, assim, na matéria por um tempo. Então, assim, Sim, a imagem que eu tinha da psicanálise era aquela sessão 100% neutra. Era aquela sim, sessão, só tipo, se não é cara, o aquele psicólogo senta, analista interpreta o paradinho lá sonho olhando. e sai. Uhum. Exatamente. Senta, quando tem um sonho, interpreta o sonho, acabou, fecha a porta, vai embora e um abraço, né? E que interessante Nem dá te ouvir abraço. falando. Nem abraço, não pode abraçar. É que é interessante te ouvir falando dessas dinâmicas, de levar isso para a sessão e como isso pode ser trabalhado Uhum, de uma forma que eu não uhum. conhecia, né? Tipo, eu não via antes. Estou aprendendo Pois agora, é. assim. É, por isso eu achei bacana botar essa questão que a psicanálise é a clínica do um a um, do subjetivo, porque vai ter aquele paciente que a gente fica de longe só escutando, e tem aquele paciente que a gente bota música, que a gente dança, que a gente faz desenho, e não é só criança, não, é adulto também. Vai depender de muitas coisas, sabe? Depende, assim, da estrutura, depende do que precisa para aquele paciente. Então, assim, para mim, assim, tá sendo muito lindo, tá sendo uma experiência muito rica, muito linda, assim. Eu saio das sessões já toda empolgada, querendo contar para a supervisora, enfim, para os colegas, assim, né? Porque cada coisa que acontece e a gente vê na prática, a teoria sabe? Não, ver a teoria na prática é tão lindo, né? É tão, não sei nem explicar, assim. Eu sou apaixonada, sou suspeita. O nosso trabalho é muito gratificante, né? Esse contato com as É, pessoas é verdade. muito gratificante. Uhum, é muito, verdade. E eu trouxe, assim, só para finalizar, Bianca, se tu me permite, é, às vezes se tiver algum colega, assim, assistindo que está estudando psicologia, que pensa em ir para a área da psicanálise, eu pensei interessante trazer isso, tá? Como que se forma um psicanalista? Porque eu demorei um tempinho para entender esse passo a passo, sabe? Então, assim, tem aquele que vai estudar psicologia que vai ser psicólogo. Ele vai gostar da psicanálise, se identificar com a psicanálise, ele vai ser psicólogo que atende pela abordagem psicanalítica, pela teoria psicanalítica, mas ele é só psicólogo, ele não pode usar o título de psicanalista. Mas ele atende pela teoria, né, com base na teoria de Freud, de Lacan, com base na teoria psicanalítica. Para ser psicanalista, tem que seguir o tripé psicanalítico, que é estudar a teoria, fazer análise pessoal e atender na prática com supervisão de alguém mais experiente, né? A segunda parte, fazer análise pessoal, é a parte mais importante, pelo menos na minha opinião e da maioria assim, dos psicanalistas, né? Você tem que passar pelo processo, né, para ser psicanalista. Depois de cumprir Uhum. esse tripé, você tem que fazer uma formação em psicanálise. E para fazer uma formação em psicanálise, você tem que ter tido uma formação acadêmica antes. Então, tem escolas que aceitam ter qualquer formação antes,
e tem escolas que aceitam assim, tem que ser medicina, tem que ser psicologia, e aí, enfim, aí vai ser escolha de cada um. Aí, bom, se alguém tiver alguma dúvida, também eu explico detalhadamente, mas eu só queria trazer assim para explicar essa parte, porque no início assim a gente sempre tem dúvidas, como que faz, como que é, né? Tem até no livro do Cartas ao Jovem Terapeuta, do Caligares, Ah, o ele Caligares é muito fala bom. que ele é psicanalista, né? E ele fala muito Uhum. sobre essa questão da análise pessoal. Se não me engano, tem uma parte que ele fala assim: o psicanalista ele vai se formar depois da sua análise. Esse é a base. Isso, Tipo, me isso. ficou muito Isso é certíssimo na psicanálise, cabeça isso é dele. bem Lacan, assim, quando você se forma na sua análise. Tipo, o fim da análise seria agora você é psicanalista, agora você pode atender, sabe? Agora eu te autorizo para atender. Isso seria mais assim para Lacan, né? Seria isso é psicanálise mesmo. Eu adoro Caligares também. É bem isso. Muito legal. Meu, um monte de coisa que eu não sabia da psicanálise, assim, sou bem É. sincera em dizer. Ah, eu E tentei fiquei muito. trazer um pouquinho meio embaralhada, mas do meu jeito. Ai, foi ótimo. É uma abordagem que muita gente tem muita curiosidade, se interessa muito. É uma abordagem que ela tem um nome muito forte, ela tem um peso. Eu acho que Freud, da psicanálise, e a comportamental do Skinner, eles têm pesos muito fortes, historicamente Uhum, falando, né? Elas uhum, são sim. bases muito sólidas da psicologia. Com certeza. Então, essas duas, É, para mim, depende da eram as forma que elas são mais. passadas, sabe? Que elas são ensinadas, assim, é que, né? Sim. E que bom te ter aqui também para ter essa fala também para alunos de psicologia que estejam aqui, que tenha ficado alguma dúvida, alguma coisa. Ah, É, eu fiquei bem feliz. vou me folgar aqui e vou te colocar à disposição para tirar alguma dúvida, caso alguém Isso. tenha Qualquer assistido e coisa, estou à quiser. disposição. Explico detalhadamente. Não quis ocupar muito aqui, por isso tentei me ser ligeirinha, Sim, mas qualquer coisa estou à disposição. E muito obrigada, adorei. muito obrigada, Monique. É, vou deixar a live salva aqui para quem quiser ver depois. E muito obrigada mesmo. Um beijo Então, tá bom. e Beijo, a gente. boa noite. Até. Então, meu povo, encerrada a live com a Monique sobre a psicanálise. Estou muito, muito feliz. Essas lives estão sendo uma delícia para mim, porque eu não conhecia muito assim dessas abordagens. Está sendo uma delícia para mim ouvir sobre cada uma, reouvir, escutar esse todo, escutar essa prática. E estou muito feliz. Essa foi a nossa penúltima live. A gente tem mais uma live que vai encerrar essa série de lives, que é a live de domingo com a Maísa, às 8 da noite, onde a gente vai falar do psicólogo como um profissional que vai para além dessa abordagem, para além dessa teoria de base e tudo mais. Então é isso, meu povo. Espero vocês todos lá no domingo e um beijo.